Bum! Vamos gravar um vidinho. Vamos ler a lei seca para o Tribunal de Justiça de São Paulo. Uau! Eu vou ler as normas de corregedoria. Primeiro, no edital, tá? Normas de corregedoria, Tomo 1, capítulo 2, seção 1, subseções 1 e 2. Daí eu venho aqui no tomo e tá aqui, ó. O capítulo 2 é da função correcional. Seção 1 das atribuições, subseção... Espera, é a seção 1 inteira ou é subseção? Tomo 1, subseção 1, subseção 1 e 2. Daí tem a subseção da corregedoria, das atribuições da corregedoria permanente e das correições ordinárias, extraordinárias e visitas correicionais. E subseção 2 das operações preliminares, sindicâncias e processos administrativos. Ou seja, a primeira coisa do capítulo 2 que cai é do artigo 5 até o artigo 18. Não cai a subseção 3 e nem a subseção 2. Então vamos lá. Capítulo 2 das normas de corregedoria, tomo 1. Uau! Da função correcional. Seção 1 das atribuições. A função. A função correcional consiste na orientação, reorganização e fiscalização dos órgãos e serviços judiciários da primeira instância, bem como na fiscalização da polícia judiciária, dos estabelecimentos prisionais e dos demais estabelecimentos em relação... Eu vou aumentar um pouquinho o zoomzinho. Prisionais dos demais estabelecimentos em relação aos quais, por imposição legal, esses deveres forem atribuídos ao Poder Judiciário e é exercida no Estado de São Paulo pelo Corregedor-Geral da Justiça e, nos limites de suas atribuições, pelos juízes de primeiro grau. Súmula 1. No desempenho da função correcional, poderão ser editadas ordens de serviços e os demais atos administrativos da orientação e disciplina, corrigidos os erros e sancionados as infrações após regular procedimento administrativo disciplinar, sem prejuízo de apuração civis e criminais. Súmula 2. As ordens de serviço e demais atos administrativos editados pelo juiz corregedor permanente serão encaminhados à Corregedoria Geral da Justiça para revisão hierárquica. Súmula 3. Consulta sobre a aplicação ou interpretação destas normas de serviço serão apreciadas pelo juiz corregedor permanente que a requerimento do interessado ou de ofício, se houver dúvida fundada, devidamente justificada, submeterá suas decisões à Corregedoria Geral da Justiça. Subseção 1. Da Corregedoria Permanente e das Correições Ordinárias, Extraordinárias e Visitas Correcionais. Artigo 6. A função correcional será exercida em caráter permanente mediante correições ordinárias ou extraordinárias e visitas correcionais. Mesma coisa do título da subseção. Súmula 1. A correição ordinária, que falou aqui, consiste na fiscalização prevista e efetivada segundo estas normas e leis da organização judiciária. Normas e leis é igual a ordinária. Correição extraordinária. Consiste em fiscalização excepcional. Realizada a qualquer momento e sem prévio anúncio e poderá ser geral ou parcial, conforme as necessidades e conveniência do serviço correcional. Súmula 3. A visita correcional consiste na fiscalização direcionada à verificação da regularidade de funcionamento da unidade e do saneamento de irregularidades constatadas em correições ou ao exame de algum aspecto da regularidade ou da continuidade dos serviços e atos praticados.
Súmula 4. As atas de correções e visitas serão encaminhadas à Corregedoria Geral da Justiça nos prazos que seguem. Prazos! Importante, né? Correção ordinária até 60 dias para ser após realizada. E segundo, a correção extraordinária até 15 dias após realizada. 60 a 15 dias, ordinária, ordenamente, sim. 60 dias. Súmula 5. A Corregedoria Geral da Justiça implementará gradativamente a correção virtual com vistas ao controle permanente das atividades subordinadas à sua disciplina. Artigo 7. A Corregedoria Permanente será exercida pelo juiz a que a normatividade correcional cometer tal atribuição. Súmula 1 do artigo 7. O Corregedor-Geral da Justiça, com aprovação do Conselho Superior de Magistratura, poderá, por motivo de interesse público ou conveniência da administração, alterar a designação do Corregedor Permanente. O Corregedor-Geral de Justiça pode mexer no Corregedor Permanente. Súmula 2. Se não houver alteração do início do ano judiciário, prevalecerão as designações do ano anterior. Artigo 8. O juiz corregedor permanente efetuará, uma vez por ano, de preferências no mês de dezembro, correição ordinária em todas as serventias, repartições e demais estabelecimentos sujeitos à sua fiscalização correcional, lavrando-se o correspondente termo no livro próprio. Súmula 1. A correição ordinária será anunciada por edital afixado no átrio do fórum e publicado no Diário de Justiça Eletrônico com pelo menos 15 dias de antecedência, bem como comunicada à Ordem dos Advogados do Brasil, da respectiva subseção. Súmula 2. O juiz corregedor permanente seguirá o termo padrão da correição disponibilizada pela Corregedoria Geral de Justiça. Olha aqui um prazo. Artigo 9. Em até 30 dias depois de assumir a Corregedoria Permanente em caráter definitivo, o juiz fará visita correcional às unidades sob sua corregedoria com o intuito de constatar a regularidade dos serviços, observado o modelo disponibilizado. Súmula 1. A visita correcional independe de edital ou de qualquer outra providência e dela se lançará sucinto termo no livro de visitas correções, no qual também constatarão as determinações que o juiz corregedor permanente eventualmente fizer no momento. Súmula 2. Se o juiz assumir a corregedoria permanente em caráter definitivo, a partir do mês de novembro, a correição geral ordinária prescindirá de visita correcional. Súmula 10. Não, na verdade, estou no artigo 10. Artigo 10. A escravidão... O escrivão! Olha aí, se você passar no concurso, você vai ser escrivão. Escriturário. E daí, aqui falou o escrivão. O escrivão auxiliará o juiz corregedor permanente nas diligências correcionais, facultada a nomeação de escrivão ad hoc. Eu não sei o que é um ad hoc. Entre os demais servidores da unidade. Artigo 11. Durante serviços correcionais, todos os funcionários da unidade permanecerão à disposição do Corregedor-Geral de Justiça, dos juízes assessores de corregedoria ou do juiz corregedor permanente, sem prejuízo de requisições de auxílio externo ou de requisições de força policial. Artigo 12. Os livros e classificações obrigatórias previstas nestas normas de serviço serão submetidos ao juiz corregedor permanente para visto por ocasião das correções ordinárias ou extraordinárias e sempre que forem por estes requisitados. Parágrafo único. No caso de registros controlados exclusivamente pela via eletrônica, os relatórios de pendência gerados pelo sistema informatizado serão vistados pelo juiz. Artigo 13. Os estabelecimentos prisionais e outras destinados ao recolhimento de pessoas sujeitos a atividades correcional de juízo serão visitados uma vez por mês. Que nem no artigo 66, inciso 7 da LEP. O que é LEP? Não sei. Não sei, cara, não sei o que é LEP. Súmula 1. Realizará a visita do juiz, o juiz corregedor permanente ou o juiz a quem, por decisão do Corregedor-Geral da Justiça, essa atribuição for delegada. Súmula 2. A inspeção mensal será registrada em termos sucintos no livro de visitas a correições, podendo conter unicamente o registro da presença, sem prejuízo de cadastro eletrônico de inspeção perante o Conselho Nacional de Justiça, e após sua lavratura, cópia será encaminhada à autoridade administrativa da unidade prisional para arquivamento em livro de folhas soltas. Súmula 3.
Ressalvado o afastamento deferido por prazo igual, ou superior a 30 dias, 30 dias, ou motivo relevante é devidamente comunicado à Corregedoria Geral de Justiça, o juiz corregedor permanente realizará pessoalmente as visitas mensais, vedada a atribuição dessas atividades ao juiz que estiver respondendo pela vara por período inferior. Interessante essa súmula 3. Artigo 14 e último da subseção 1. A sistemática prevista no artigo 13 não desobriga a visita mensal às cadeias públicas, sob responsabilidade tanto dos juízes de varas privativas de execuções criminais, como daqueles que acumulem outros serviços anexos. Visitas. Subseção 2. Das apurações preliminares, sindicâncias e processos administrativos. Artigo 15. As apurações preliminares, as sindicâncias e os processos administrativos relativos ao pessoal de das serventias judiciais tramitarão no formato digital e serão instaurados e processados pelos juízes corregedores permanentes a que na atualidade do procedimento estiverem subordinados aos servidores de que trata o artigo 1, incisos 1 e 2 do provimento CSM número 2460. Não tenho nem ideia do que é isso aqui. Alterado pelo provimento CSM número 2496. Também não tenho nem ideia. Eu nem sei o que significa essa sigla. CSM, Corregedoria Sistema Municipal, né? Devendo ser observado o tipo de procedimento disciplinar. Daí começa o procedimento disciplinar, tem 1, 2, 3. Apuração preliminar. Quando a infração não estiver suficientemente caracterizada ou definida a autoria, ao final poderá ser arquivada ou ensejar a instauração de sindicância ou processo administrativo. Inciso 2. Subdicância. Quando a falta disciplinar, por sua natureza, possa determinar as penas de repreensão, suspensão ou multa. Inciso 3. Processo administrativo. Quando a falta disciplinar, por sua natureza, possa determinar as penas de demissão ou dispensa, bem do serviço público e cassação de aposentadoria. Isso aí é probidade. Súmula 1 do artigo 15. Os procedimentos disciplinares previstos no inciso 1, 2 e 3, a operação preliminar, a sindicância e o processo administrativo, serão instaurados por portaria. Dispensado o registro em livro, com descrição dos fatos e a identificação do servidor, nome completo, matrícula, cargo e posto de trabalho, exceto nas apurações preliminares em que não houver autoria definida. Súmula 2 do artigo 15. Instaurado o procedimento, o juiz corregedor permanente determinará o encaminhamento do ofício de comunicação ao distribuidor por e-mail institucional e no formato PDF, com as seguintes informações: dados de qualificação do servidor, nome completo, número de inscrição no CPF, endereço residencial ou domiciliar, inclusive CEP e classe processual de acordo com o procedimento instaurado. Súmula 3. Recebido o ofício, o distribuidor providenciará o cadastro no sistema informatizado com distribuição por direcionamento, cabendo à unidade judicial inserir no processo digital a portaria devidamente instruída, em razão da natureza da ação, anotação de segredo de justiça, e será gerada automaticamente pelo sistema informatizado na distribuição dos procedimentos disciplinares. Súmula 4. Nos procedimentos disciplinares decorrentes da reclamação apresentada fisicamente após a instauração e a distribuição do procedimento, a unidade de tramitação digitalizará e juntará as peças devidamente categorizadas no sistema uniformizado, concedendo-se um prazo de 45 dias para sua retirada pelo reclamante, sob pena de inutilização, vedada o peticionamento eletrônico inicial. Súmula 5. O Corregedor-Geral da Justiça poderá avocar procedimento disciplinar em qualquer fase ou instaurá-lo originalmente a pedido ou de ofício, designar o juiz corregedor processante para todos os atos pertinentes e atribuir serviços auxiliares à unidade diversa daquela a que estiver vinculado o servidor. Artigo 16. Os juízes corregedores permanentes comunicarão à Corregedoria Geral da Justiça a instauração, a decisão final e as medidas cautelares impostas ou revogadas em qualquer procedimento administrativo de natureza disciplinar, por meio de mensagem eletrônica com informação de número do processo e a senha de acesso dos autos digitais derivados do sigilo simples, no caso de instauração. Para processamento pela diretoria
da Corregedoria. O DICOGE, de Diretoria, COGE de Corregedoria. Do expediente de acompanhamento das apurações preliminares, sindicâncias e processos administrativos. Parágrafo único. Qualquer decisão em apuração preliminar, sindicância ou processo administrativo que afete a folha funcional do servidor, como afastamentos e posições aplicadas ou cumprimentos, será informada a secretaria competente da área de recursos humanos. Provimento CSM número 2460. Artigo 6, parágrafo único, com sua redação dada pela Provimento CSM número 2619. Esquece isso, que eu não tenho nem ideia do que essa sigla significa. Artigo 16. Havendo alteração do posto de trabalho dos servidores a que se refere o artigo 15, com procedimento disciplinar digital em curso, este será distribuído ao juiz corregedor respectivo. Observadas as seguintes regras. Duas regras. Primeira, se o novo posto de trabalho corresponder a uma das unidades de que trata o artigo 1, inciso 1, 2 e 4 do provimento do CSM número 2460, alterado pelo provimento CSM número 2496, os provimentos disciplinares deverão ser encaminhados ao distribuidor em fila própria para o envio da unidade de destino, utilizando a funcionalidade de redistribuição, preservando-se o número do processo em andamento já inseridos pela unidade de origem e a tramitação digital. Uau! E o próximo regra é a segundo inciso. Se o novo posto de trabalho corresponder a uma das unidades de que trata o artigo 1, inciso 3, 4 e 5 do provimento 2460, alterado pelo provimento 2946, sacou que na primeira regra falou dos incisos 1, 2 e 6. E na segunda regra falou dos incisos 3, 4 e 5. São diferentes. A unidade de tramitação deverá materializar, imprimir e encaminhar os procedimentos disciplinares mediante carga ao distribuidor, que providenciará o envio à unidade de destino, utilizando-se da funcionalidade de movimentação unitária para as anotações necessárias. Uau! E vamos acabar daqui agora com os dois últimos artigos. Artigo 17. Os eventuais recursos serão interpostos eletronicamente e, após mantida a decisão, a retomada parcialmente de artigo 312, súmula 3 da Lei Estadual 10.261. Já que apareceu essa Lei 10.261, vamos ver se ela aparece no edital. 10.261. Está aqui, é o Instituto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo. Ela cai aqui no edital. O artigo 239 e 323. Caraca, cai muita coisa. Artigo 239 a 323. Quantos artigos? Muitos. Quantas perguntas vai cair disso? As duas? Muita coisa. E também cai a Lei 8.429 da Lei em Probabilidade Administrativa. Vamos ver aqui de novo. Ao reforçado parcialmente no artigo 312. 312 está aqui, cai no treco administrativo. Olha aí, uma relação entre a norma corregedoria e o direito administrativo. Vendo isso, faz sentido dar uma olhada nessa relação. 2 segundos aqui, eu vou abrir a leizinha aqui administrativa. (10.261). Deu pau aqui. Travou. Eu estou aqui vendo a Lei 2.160 no site da Assembleia Legislativa de São Paulo.
Queria que isso aqui desse para colocar a tela. F3, 3, 1, 2. Os recursos. Do capítulo 5 dos recursos, nova redação. O artigo 312, na verdade, pequenininho. Caberá recurso por uma única vez de edição que aplicar penalidade. Súmula 1. Súmula 1, súmula 1, súmula 1. O prazo para recorrer é de 30 dias, contado na publicação da decisão impugnada no Diário Oficial do Estado ou da intimação pessoal do servidor, quando for o caso. Súmula 2. No recurso deverá constar, além do nome e qualificação do recorrente, a exposição das razões de inconformismo. Súmula 3. O recurso será apresentado à autoridade que aplicou a pena, que terá o prazo de 10 dias para motivadamente manter a sua decisão ou reformá-la. Súmula 4. Mantida a decisão ou reformada parcialmente, será imediatamente encaminhada a reexame pelo superior hierárquico. Súmula 5. O recurso será apreciado pela autoridade competente, ainda que incorretamente denominado ou endereçado. Interessante. Bom, o importante aqui é a súmula 3. O recurso será apresentado a uma autoridade que aplicou a pena e terá um prazo de 10 dias. 10 dias, 10 dias, 10 dias para motivadamente manter a sua decisão ou reformá-lo. Ou seja, o carinha que a gente está mandando aqui, corregedor. No artigo 17, eventuais recursos, que falou lá no artigo 312, serão interpostos eletronicamente após decisão e retomada parcialmente. Ele fala, artigo 302, súmula 3, os caninhas têm que 10 dias para responder, remetidos à Corregedoria Geral de Justiça, excepcionalmente por funcionalidade de retribuição. Será que aqui só está falando que vai ter os 10 dias para responder os eventuais recursos? Bom, parágrafo único. Nos casos de proposta de demissão ou dispensa do artigo 17. Demissão ou dispensa de bem de serviço público ou cassação aposentadoria, os autos serão sempre redistribuídos à Corregedoria Geral para apreciação independentemente de não interposição do recurso. Artigo 18. Sem prejuízo da atribuição ao juiz corregedor permanente, o Corregedor Geral da Justiça poderá aplicar originalmente as sanções cabíveis e, enquanto não prescrita a infração, reexaminar de ofício ou mediante provocação decisões absolutórias ou de arquivamento. Acabou. Só tem isso do capítulo 2 que tem que ler.